As minhocas foram os primeiros animais a serem protegidos por um decreto real. Por que será que isso aconteceu? Olá, seja bem-vindo ao canal da Academia da Minhoca. Neste vídeo vamos começar a construir o seu conhecimento em minhocultura. Para isso vamos fazer então uma visita aos personagens da história da humanidade que contribuíram para a preservação e a valorização desses animais, as minhocas, na natureza. Para que hoje então você possa realizar a vermicompostagem ou a minhocultura em escala doméstica ou comercial e ter êxito no seu projeto. Sendo assim, te convido, vamos então para o nosso conteúdo? Quando pensamos em vermicompostagem ou minhocultura, a primeira imagem que vem à nossa mente é aquela de uma criação de minhoca realizada em cativeiros, ou seja, realizadas em caixas sobrepostas, 3 caixas, sendo 2 utilizadas para a decomposição de resíduos orgânicos pelas minhocas e a terceira para recebimento do líquido gerado no processo. Essa é a primeira imagem que veio para nós. Porém, essa imagem aqui é de uma caixa de produção utilizadas com fins domésticos. Visa a produção de humus, porém que não seja humus de forma a ser comercializado, porque a quantidade gerada é muito pequena. Já aqui no centro nós temos uma criação de grande expressão, uma criação de minhoca voltada exclusivamente para a produção de humus, realizada em canteiros comerciais com 20, 30 metros de comprimento, com a grande quantidade de substrato e consequentemente de minhocas. Em ambos os casos, o que é que a gente espera que se obtenha? Se obtenha, então, uma grande densidade de minhocas. Isso é que interessa para nós, que a gente tem, então, este adensamento de minhocas. Mas nem sempre foi assim. Durante algum tempo se trabalhou e não se teve tanto êxito na criação de minhocas. Porém, para que a gente possa entender o que acontece com a minhocultura no país e no mundo, é necessário que a gente se aposse, então, de um pensamento do filósofo grego Heródoto, que viveu por volta de 600 anos antes de Cristo, quando ele diz, abre aspas, é necessário pensar o passado para viver o presente e idealizar o futuro. Fecha as aspas. Então, nesse caso, o pensamento deste filósofo cabe exatamente na nossa forma de trabalhar, pois a vermicompostagem e minhocultura praticada hoje, ela está nesse patamar, mas ela foi então embasada em tudo que foi gerado lá atrás. Então, nós temos que saber o que aconteceu de bom e de ruim, de certo e de errado, para que a gente não repita e não, então, cometa os mesmos erros. E ainda, neste momento, pensar no futuro, entender como que está a minhocultura no quadro nacional, para a gente então projetar onde queremos chegar com as criações que estamos fazendo. Isso se chama idealizar o futuro. E o começo é por aqui. Para iniciarmos o nosso estudo de vermicompostagem ou minhocultura, é necessário que façamos uma visita ao seu histórico para a gente entender por que podemos hoje fazer vermicompostagem ou minhocultura e utilizá-la como atividade comercial. Então vamos lá atrás, vamos ao passado. As minhocas começaram a existir no planeta Terra há praticamente 600 milhões de anos. A origem delas foi então no ambiente aquático. Porém, essas minhocas evoluíram do ambiente aquático para o ambiente terrestre, logicamente para os ambientes terrestres com maior umidade. Então podemos dizer, há 600 milhões de anos surgiram na Terra e há 225 milhões de anos já estão no ambiente terrestre, que tem uma boa umidade. Porém,
as minhocas são tão antigas, estão entre os animais mais antigos do planeta. Elas acompanharam a origem ou o surgimento dos dinossauros, que se deu há 230 milhões de anos, como também a extinção desses animais, que se deu por volta de 66 milhões de anos. Podemos dizer assim, as minhocas testemunharam o surgimento e a extinção dos dinossauros. E em relação à espécie humana, vamos lembrar que a espécie humana surgiu bem depois, lá na frente, há 200 mil anos, praticamente. Conclusão, as minhocas estavam no planeta Terra há muito mais tempo do que nós, os seres humanos, ou o Homo sapiens. Porém, se sabe hoje em dia que o Homo sapiens, ou o ser humano, é o maior predador desses animais. E a gente tem então que rever este conceito para preservar esses animais. Para isso, vamos entender a importância deles na natureza. Mas alguma coisa nos chama a atenção. Se as minhocas vieram do ambiente aquático, passaram para o ambiente terrestre, na evolução, elas mudaram, elas evoluíram totalmente, elas são totalmente diferentes do que aquelas minhocas que vivem no ambiente aquático? Não, elas não são diferentes. Elas se adaptaram, mas elas preservam algumas características que são fundamentais para a vida dela no planeta, que é então a presença de respiração cutânea, que faz com que ela viva em ambiente aquático e também em ambiente terrestre. E isso aí, pessoal, é de extrema importância, porque se você vai fazer a prática da vermicompostagem, você precisa se atentar para essa característica. Pois disso aí vai depender o sucesso da sua vermicompostagem. A relação das minhocas com a civilização humana é bastante antiga e, consequentemente, possui então uma série de peculiaridades que a gente precisa compreender melhor para entender esta prática de vermicompostagem ou minhocultura. Podemos dizer assim que lá no Egito, na época dos faraós, aquela população ali cuidava ou tratava muito bem esses animais. Então as minhocas eram muito bem tratadas, eram muito bem cuidadas. Ou seja, as minhocas tinham uma importância muito grande. Mas merece destaque aqui a presença da rainha Cleópatra. A rainha Cleópatra foi ainda mais longe. E por admirar o trabalho desses animais associados com a agricultura, ela então baixou um decreto real que transformou, ou melhor ainda, colocou as minhocas no nível de animal sagrado. E aquelas pessoas que ousassem matar as minhocas ou retirar as minhocas do solo do Egito, deveriam então pagar com a pena de morte. Essa era a pena para quem matasse ou removesse as minhocas do solo. Porém, vem para nós uma reflexão. Será que a rainha Cleópatra estava certa? Estava errada? Por que tudo isso? Para responder essas questões, vamos então observar as figuras seguintes. Uma outra civilização que deu bastante importância para a presença das minhocas no solo é a civilização dos sumérios, antigos habitantes da Mesopotâmia, atual Egito, que viveu naquela região do sudeste da Ásia por volta de 3.000 anos antes de Cristo. Essa civilização era conhecida à época por ser de autoconhecimento na prática da agricultura. Sendo assim, eles utilizavam as minhocas como indicadora de qualidade do solo. Quer dizer, então, quando eles iam comercializar uma terra, quanto maior fosse
a população de minhocas encontrada numa determinada área, após escavar o buraco, mais valor comercial tinha essa área. Então, temos aí a segunda civilização, mostrando então a importância das minhocas. Esta foto vai mostrar para nós uma ideia da presença do rio Nilo no Egito. Então, estamos aqui no continente africano, o rio Nilo nasce na posição mais central do continente e caminha então, ou vai transportando suas águas para o delta, aqui no mar Mediterrâneo. Então, esta região aqui é uma região de planície, uma região extremamente interessante para o uso da agricultura. Então, esses solos aqui são muito beneficiados pela presença de matéria orgânica. Mas vamos lembrar só de uma coisa. Essa matéria orgânica que chega aqui, ela surge de onde? Ela surge lá atrás, quando o rio Nilo recebe as águas na época da chuva, ele aumenta de volume, invade as áreas de floresta e transporta toda a matéria orgânica e deixa nesse vale aqui. E qual a relação que vai existir com as minhocas? É que as minhocas que estão nesses ambientes aqui, dentro desse delta, o que é que elas fazem? Elas escavam o solo para permitir assim a entrada de umidade, a entrada de água e juntamente a entrada de matéria orgânica. Sendo assim, essa região aqui recebe anualmente uma adubação orgânica. Por isso, então, era considerada tão importante para a agricultura e principalmente para o povo egípcio, porque as minhocas melhoravam a qualidade do solo, do ponto de vista da fertilidade e também do ponto de vista de aeração do solo. Para a gente ter uma ideia, vamos dar uma olhada aqui. Do nosso lado direito, a região de planície aqui pode ser observada nesta área. Uma região de planície onde é feita então grande parte do cultivo agrícola dentro do Egito. Por isso que eram áreas bastante disputadas pela humanidade. Agora estamos na América do Sul, a praticamente 12 mil quilômetros de distância da população do Egito. E estamos também a 3.000 metros de altitude. Nessa região foi onde viveu a civilização Inca, por volta de 3.000 anos antes de Cristo até 1450 depois de Cristo. Essa civilização também era muito sensível à presença de minhoca na natureza e utilizavam então as práticas para preservar esse animal e valorizar o seu trabalho, ou seja, valorizar a presença de minhocas para melhorar a fertilidade do solo. Além disso, podemos dizer que nesta região aqui, onde nós temos o vale sagrado, o vale chamado de Urubamba, tinha uma agricultura de grande expressão, é o que mantinha a população alimentada. Sendo assim, a presença de minhocas aí tinha um valor extremamente elevado. Vejam que populações diferentes em regiões diferentes do planeta, todas tinham em comum a valorização da presença de minhocas dentro do solo. Mas por que será que isso acontecia? Dando continuidade ao histórico da vermicompostagem ou minhocultura, é importante que a gente lembre personagens que contribuíram para a nossa formação, para o nosso conhecimento. Vamos agora, em ordem cronológica, lembrar que o primeiro de todos foi Aristóteles, que viveu de 384 a 322 a.C. Ele, observando o comportamento desses animais na natureza, descreveu-os como sendo os intestinos da terra. Esta frase teve grande repercussão e ainda tem até hoje, e é encontrada na maioria dos manuais de minhocultura ou vermicompostagem. Passados então praticamente 2.000 anos, lá na Inglaterra, o naturalista Gilbert White, em 1789,
publicou um livro denominado A História Natural de Selborne. Selborne é a cidade natal dele. Então, ao descrever a cidade em todos os seus aspectos, tem um capítulo, tem uma parte que ele se dedica exclusivamente a falar ou a expressar a importância desses animais para o desenvolvimento dos vegetais. Mais tarde, 2 anos depois, o grande evolucionista Charles Darwin, em 1881, lançou outra obra denominada A Formação do Solo Vegetal pela Ação das Minhocas. E aí nós temos uma obra específica, exclusiva, que trata da importância das minhocas para a formação do solo. Daí para frente, podemos dizer que esta obra foi o grande divisor de águas a respeito da dedicação do estudo sobre a utilização das minhocas. Dando continuidade ao trabalho do Charles Darwin, vamos lembrar que, além de ser o pai da teoria da evolução, ele tinha um trabalho especial, um olhar diferenciado em relação à presença das minhocas na natureza. É tanto que no seu livro, para escrevê-lo, ele observou, ele analisou, ele estudou praticamente 40 anos. Então, as informações contidas no seu livro são extremamente importantes para a humanidade. Mas agora vamos destacar uma das suas frases mais marcantes, ou seja, aquelas frases que são consideradas emblemáticas. Esta frase diz o seguinte, abre aspas, para o Charles Darwin: o arado é um dos inventos mais antigo e mais precioso do homem. Porém, antes de sua invenção, a terra já foi arada pelas minhocas. Fecha aspas. Então, temos aí a grande contribuição do Charles Darwin, destacando o papel das minhocas no revolvimento dos solos, que é de fundamental importância para o desenvolvimento da agricultura. Chegando agora ao século XXI, vem uma pergunta: será que a Cleópatra estava certa em ter tanta preocupação a respeito das minhocas no solo? Será que o filósofo grego Aristóteles também estava correto? E que dizer da participação do Darwin? Baseando-se nesses personagens da história, vamos então encontrar em 2019, em especial no mês de outubro, a revista Science, uma das revistas de mais importância no nosso conhecimento científico. E essa revista lançou uma edição especial onde ela traz um trabalho que descreve as minhocas do mundo. Para este trabalho participaram 141 cientistas de 35 países. Reunidos, eles criaram o primeiro mapa global da ocorrência das minhocas. Daí então vem aquela dúvida, mas por que tanta gente para trabalhar, tanto dinheiro, tanto investimento, tanto tempo para se trabalhar com minhocas? Isso se justifica pela importância desse animal na natureza. As minhocas são extremamente importantes para melhorar a qualidade do solo, em termos de fertilidade, em termos de aeração, para facilitar o desenvolvimento dos vegetais. Então, as minhocas são o primeiro animal a ter um mapa de ocorrência global. Se por acaso você conhecer um outro animal que tem esse mapa de ocorrência global, por favor, me informe, que eu gostaria muito de saber. Agradeço por você ter assistido ao vídeo até o final. Isso é sinal de que você é uma pessoa comprometida com a construção do seu conhecimento. Espero que realmente tenha gostado do conteúdo e que você se junte a nós para o desenvolvimento da minhocultura no Brasil. Mas, antes de sair, por gentileza, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe e, principalmente, não deixe de assistir os vídeos aqui sugeridos, que são fundamentais para a sua formação em minhocultura.